pessoal, saudações. Vamos falar sobre nutrição, a importância da probiótica, da prebiótica, tudo isso ligado a nutrigenoma, é a ciência do futuro relativo à saúde, envolvendo a nutrição no aspecto da riqueza da flora intestinal. Existem muitos problemas, tanto de alérgicos, seja da pele, seja problemas de alergia, de asma, bronquite, rinite, sinusite, todo tipo de alergia que você puder imaginar, tudo ligado ao intestino. Isso pouco se fala nos alergistas, pelo menos nos convencionais, a maioria, infelizmente, hoje em dia ainda. E as consequências do glúten dentro desse diapasão. Quando o intestino não está funcionando corretamente, os chineses já diziam, toda doença começa no intestino. E eles estão corretos porque o intestino ele é o filtro para que se adentre no organismo os aminoácidos e todas as propriedades refinadas, né, que deveriam entrar no sangue para a absorção nossa saúde. Só que quando se come o glúten, o intestino ele abre, como se o intestino tivesse assim, ele abre, então aquela partícula da carne que deveria estar desintegrada, ela entra mais inteira. E a consequência disso é que o sistema imunológico da pessoa, o controle do sistema autoimune, ele detecta aquela partícula da carne. Eu falei a carne como por exemplo, mas qualquer outro alimento que não passa pelo processo digestório da forma correta. Então aí advém os problemas alérgicos, entendeu? Os problemas de intolerância alimentar e até os problemas de azia, refluxo e muitos outros. Então qual é o segredo? Por exemplo, o glúten ele é um vilão nessa história, ele tem que ser cortado. Porque quando o intestino não está funcionando bem, isso acontece. Então a pessoa vai no alergista, eles passam milhares de remédios, tratamentos e não falam do intestino. E a causa está lá no intestino. A pessoa fica a vida inteira dependente da bombinha, né, de asma, remédios e mais remédios, aí vem o Nelsoro, Nanidrim, Afrin, antialérgico, e isso não resolve, porque, repito, está lá no intestino. Isso parece soar estranho, mas esse vídeo ele vai servir como um norteador. É claro que as pessoas têm que continuar prosseguindo o estudo na internet, porque, como diz o médico lá Ribeiro, hoje temos o Google acadêmico, temos o YouTube. Ele fala, muitas vezes o paciente sabe mais que o médico. Então, nós, como pacientes, não devemos ser passivos, só ouvir e acreditar piamente, porque existe muita novidade que está surgindo, né? Como, por exemplo, essa é uma parte, você tratou o intestino. A outra parte, você tem que fortificar a sua flora intestinal com probióticos e prebióticos. Mas antes disso, se tiver alguma bactéria maléfica, porque o nosso organismo é muito rico em bactérias benéficas trazendo a saúde. Se eu tiver a bactéria maléfica, você tem que eliminar aquela bactéria maléfica. Uma bem ruim que causa muito dano é a H. pylori, né? Mas tem outras, qualquer vírus, bactéria, então você tem que eliminar aquilo. Existem os métodos naturais com a cúrcuma, com a prata coloidal, pode ser com a espinheira santa, que é a mais famosa nesses tratamentos. A espinheira santa ela é antifúngico, ela é cicatrizante, e é a erva especial nesse tratamento que havíamos dito, de refluxo, gastrite, azia, porque ela resolve o problema estomacal, úlceras.
muitas vezes originadas pelas essas bactérias. Então, a primeira etapa que os médicos da nutrigenoma, que é através da nutrição você muda suas tendências genéticas do genoma, por isso nutrigenoma. Você mata essas bactérias. Existe dessa forma natural, através de ervas, que tem que se estudar muito, não tomar erva em excesso, nos dias corretos, da forma correta. Então, não adianta ir num vilarejo e comprar erva e tomar de qualquer jeito. Você tem que fazer o tratamento específico correto, buscar uma pessoa que entende. Ou, né, se você tem algum conhecido, familiar, que entenda sobre isso. Nunca exagerar nas doses da erva. E tem um método mais acelerado, né, que é o da medicina convencional com antibióticos. Ele também atua, mas todos já conhecem que o antibiótico ele é um pouco mais agressivo, né? Então fica aí na sua escolha. Muitas vezes o homem da cidade ele não tem essa possibilidade de encontrar, né, as ervas da forma mais eficiente. Então ela recorre ao antibiótico. Mas existem, o Brasil ele é um dos países no mundo que tem mais farmácias de manipulação, que você pode mandar manipular. Eu tive experiência em farmácia de manipulação, que muitas vezes mando fazer uma manipulação e aquela erva está muito fraca. Já tive essas experiências. Então tem que ter cuidado com o laboratório, mesmo que tenha muita fama. Então você tem que abrir a cápsula e ver se realmente está com o teor verdadeiro, né, medicinal. Então voltando aí, você matou as bactérias e vai fortificar a sua flora estomacal e intestinal com probióticos e prebióticos. Isso é uma gama aí, probióticos e prebióticos. Nós temos o grande kéfir, tanto da água quanto do leite. Nós temos o kombucha. E os alimentos, os probióticos são as bactérias. Os prebióticos são que alimentam essas bactérias. Aí tem vários alimentos. A banana alimenta, a alcachofra. A pessoa tem que estudar um pouco sobre isso, né? O vídeo aqui não vai ter como falar de todas as coisas completamente, porque são horas e horas de estudo. Estou fazendo um resumo. Então depois que fortificou essa probiótica, então você vai estar com um organismo ok para se livrar desses problemas alérgicos e dos problemas relativos à azia, gastrite e refluxo. E manter isso. A pessoa que come alimentos que não são orgânicos, ela vai destruir de novo essa flora intestinal, então ela vai ter que repor. Então o que eu aconselho é mudar completamente a alimentação para alimentação orgânica também, porque senão não adianta. Ela está repondo a flora intestinal e estomacal e automaticamente dia após dia destruindo. Então fica como se estivesse fazendo buraco em água. Fora as toxinas, agrotóxicos, químicas, corantes, né? Alimentos com corantes. Então isso aí também tem que ser eliminado completamente. E a pessoa vai sentir a diferença. A maioria das pessoas, porque o glúten de hoje, ele tem 400 vezes mais, o pão de hoje tem 400 vezes mais glúten que o tinha da época de Jesus Cristo. Além de ser colocado açúcar, está misturado ali, muitas vezes no salgadinho que tem o óleo errado, a gordura hidrogenada, fritura, açúcar em excesso, é refinado, a genética mudada. Então, por que Deus teria feito o trigo tão ruim? Não foi Deus, foi o homem que foi adulterando esse elemento, né? Tal como fez com açúcar, tal como fez com sal. Então o sal tem que ser o sal do Himalaia. O açúcar nem precisa, o organismo nem precisa de tanto açúcar. As frutas naturais já têm açúcar, seria o açúcar do coco, açúcar da frutose. Então o homem exagera, foi desvirtuando a alimentação. Como diz Hipócrates, faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. Então o foco aqui é a nutrigenoma. Procure também médicos da medicina ortomolecular.
Só que não quer dizer que você vai no trigenômico que ele vai te dizer tudo, vai no ortomolecular e vai te dizer tudo. Você tem que continuar os seus estudos sobre probióticos e prebióticos, sobre a nutrigenoma, sobre a ortomolecular, de uma maneira geral, para você ter o conhecimento. Porque se você não tiver o conhecimento, você vai achar que tudo isso é brincadeira. Por exemplo, o glúten, quando entra o elemento da carne no sangue, a proteína, a própria glândula, o seu sistema imunológico vai atacar aquela molécula. Então, a própria proteína tem na glândula hipófise, vai começar a atacar a própria glândula hipófise. Então, o sistema de imunidade do organismo, ele vai criar o problema de doenças autoimunes. O que são as doenças autoimunes? São quando o organismo, a imunidade ataca o seu próprio organismo. Porque ele não está sabendo detectar. Isso está lá no intestino, como explicamos anteriormente. Que o intestino abriu, entrou a molécula e ele fica sem saber o que atacar. Isso acontece com tudo, não só com a molécula da carne que entrou, da proteína grande, que é idêntica da glândula hipófise, mas, de maneira geral, um ácaro que entra, ele vai atacar muito. Um alimento que você comeu, um simples arroz, que se passou a molécula do arroz, ele vai atacar, então a pessoa fica cheia de intolerâncias alimentares. Existem os laboratórios que fazem intolerância alimentar. Tem um laboratório Lemos, por exemplo. Só que isso não é uma perpetuidade. Você não vai ficar eternamente com intolerâncias alimentares. Está lá no intestino. Você não vai ficar eternamente com problemas alérgicos. Está lá no intestino a causa. Então, por isso esse foco, mata as bactérias ruins. Você vai usar o método homeopático ou alopático, sua escolha. Vai repor a flora intestinal e estomacal e vai tomar os cuidados com a alimentação. Aí você vai ter a sua saúde estomacal, intestinal, se livrar de diversas intolerâncias alimentares, diversas alergias, diversos problemas autoimunes, o que os médicos convencionais não fazem. Eu mesmo, o leite é outro grande vilão, né? A maioria das pessoas tem intolerância ao leite, crianças têm otite, sinusite, rinite, muitos problemas. É só cortar o leite que a qualidade de vida sobe muito. A qualidade de vida sobe muito. E vocês podem manipular esses probióticos e prebióticos. Existem eles da maneira natural, que eu já falei, o grão de kéfir, a cambúdia. Só que quando a pessoa ela tem intolerância ao leite, até o grão de kéfir do leite, se ela toma muito, vai dar intolerância também. Agora, tomar uma colherinha pequena vai ser bom. Aquele Yakult, ele é um probiótico já também, muito indicado. Probióticos eles são tomados em jejum, né, porque aí a atuação é maior. Então, a cura, muitas vezes a cura do refluxo, da azia, gastrite, um problema muito comum, está nessa metodologia que passamos aqui. Muitas pessoas têm o H. pylori, 70% das pessoas têm o H. pylori, mas é porque essa bactéria aumenta, porque a alimentação está desregulada, sem os legumes, verduras, excesso de açúcar. Essas bactérias gostam de açúcar. Aí o organismo já está prejudicado devido à má alimentação, que não é orgânica. Muito açúcar. Ela não come os verdes, que é o couve. O couve já mata o H. pylori naturalmente. Cúrcuma, brócolis. Então, essa multidiversidade na alimentação também propicia manter o organismo saudável. E o que vemos hoje, né, infelizmente, são alimentos de fast food, aí, os salgadinhos. Você vai no shopping, você fica sem opção. Nas lojas, infelizmente. Mas estão surgindo aí pessoas fazendo os alimentos mais orgânicos. Estudem a probiótica. Se você digitar glúten, Laí Ribeiro, você vai ver uma sequência de vídeos do famoso médico Laí Ribeiro falando sobre a mesma causa do vilão do glúten, que ninguém deveria comer. Não é a pessoa que fala, eu não sou intolerante ao glúten, eu posso comer o glúten. Mentira. Cedo ou tarde você vai ter um problema, se não já está tendo e não sabe que é o glúten. A intolerância ao glúten não é só comer e
ter uma reação imediata. Não, é aquilo a longo prazo. Às vezes a pessoa tem uma alergia e não sabe o que é ele. É otite, sinusite, dor de ouvido, está tudo ligado a isso. Você vê, então é aquele pão e leite do café da manhã que você vai na padaria, as padarias você pode fazer um X assim, ó. É refrigerante, pode sair cortando tudo aquilo ali, açúcar. Mas que a padaria é o lugar, desculpe dizer, os donos, as pessoas que gostam, um foco de originar doenças, né? Você vê refrigerante, açúcar demais, é o glúten demais, leite e tudo com química. Estão surgindo agora, graças a Deus, alguns que fazem o pão sem glúten, sem lactose. Para tudo tem saída. É que as pessoas estão dentro de uma mecânica, né? Existe o leite de coco, leite de aveia, leite de arroz, muitos outros tipos. Leite de hemp. No exterior, nos países de primeiro mundo, você vê nas prateleiras muito mais opções de leite, de pão sem glúten. Agora, nas padarias do Brasil, realmente deixam muito a desejar. E é um foco e um manto de doença. E as crianças e os jovens já estão tendo essas intolerâncias, já estão tendo alergias, refluxo, azia, tudo devido a esse problema do glúten, do leite, da má alimentação. E a bactéria H. pylori, né, que diz que 60% a 80% até das pessoas têm e não sabem, porque está com o organismo fragilizado devido a isso tudo que falamos aqui. Então, Nutrigenoma, medicina molecular, Laí Ribeiro, glúten, probióticos e prebióticos, estou fazendo uma síntese assim para vocês buscarem na internet. E muitas vezes o refluxo que a pessoa tem, ela acha que o estômago está com muita acidez. É mentira, o estômago está com pouca produção de ácido gástrico. E aí volta, porque tem a glândula pilória, essa glândula pilória aqui embaixo, ela só abre quando houve muito suco gástrico para ela abrir e o alimento passar. Quando ela não abre, sobe a azia. Então a pessoa tem a sensação de azia, acha que por subir aquele ácido, o estômago está ácido. É o contrário. E para ela corrigir o pH estomacal, ela tem que ir em jejum ou comer uma babosa, ela tem que matar esse H. pylori, fazer toda essa correção que nós falamos, fortificar os probióticos e prebióticos, fazer um tratamento a longo prazo com a espinheira santa, pode ser de 30, 60 até 90 dias. E não pode misturar muitas ervas, entendeu? A pessoa, os especialistas em ervas falam, não, você não pode comer a babosa, espinheira santa, coisa e tal. Mais de 7 ervas dá problema. Então tem que pegar uma ou duas e fazer um tratamento ali no tempo correto. E se você for em alergias convencionais, eles talvez vão contradizer tudo isso porque eles ganham, né? Com os remédios, a indústria farmacêutica, a indústria da medicina com o omeprazol, isso é uma indústria bilionária dentro da medicina e todas as ordens dos prazóis que ascendem nessa linha. Fora todos esses outros remédios antialérgicos, as consultas. Então, infelizmente, não é interessante para muitos médicos, nem a medicina, nem a indústria farmacêutica, curar doenças como nós estamos falando aqui, para resolver para sempre a sua vida. Eles querem que crie aquela dependência. Eles que eu falo, infelizmente, ainda existem, né? Uma grande parte que pensam assim, mas estão adquirindo um grande karma. Continuar a pessoa com a doença e o remédio, porque quando ele prescreve, o médico prescreve, omeprazol, qualquer prazol, quando você vai na farmácia, eles pedem o seu CPF, muitas vezes, o nome do médico entra, então ele ganha uma porcentagem. E existem muitos congressos de medicina que, quanto mais ele fazer prescrição, ele ganha até prêmios, o médico. Então ele não tem interesse que você não tome o omeprazol e corrija da forma que eu estou falando, tem coisas que você fique dependente para ele ganhando os prêmios e a porcentagem no remédio. Infelizmente isso existe. Isso é a indústria maligna, né? Do anticristo, da máfia, da medicina, da indústria farmacêutica. E espero que vocês tenham aprendido um pouco. Muito obrigado pela atenção, mas continue os estudos, porque o assunto é vasto. Namastê.